Já deu por si a olhar para um frasco de compota e a pensar 2 vezes antes de tentar abri-lo? Ou a sentir que subir um lanço de escadas parece uma maratona? Essa sensação de que a força nos está a escapar, de que o nosso corpo já não responde como antes, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. Sentimos-nos frustrados, talvez até um pouco assustados, a ver a nossa independência a diminuir a cada dia. Culpamos a idade, dizemos que é normal. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessa perda de força não é inevitável? E se o segredo para recuperar a vitalidade estivesse escondido à vista de todos, talvez até no seu frigorífico, disfarçado de algo que usa quase todos os dias? Muitas vezes pensamos que fazer uma salada é o auge da alimentação saudável, mas depois afogamo-la num molho que anula todos os benefícios. Neste vídeo, vamos desvendar o que pode usar em vez desses molhos de salada processados para construir músculos mais fortes e resistentes. Vamos falar de alimentos simples, de hábitos fáceis de adotar que podem transformar a maneira como se sente e se move. E fique comigo até ao fim, porque tenho algo para partilhar que pode ser a peça que faltava no seu puzzle de bem-estar, algo que vai muito além da comida. Vamos começar por esse segredo que prometi, essa troca simples que pode fazer uma diferença gigante. Pense na sua salada, cheia de verduras, talvez uns tomates, umas rodelas de pepino. É a imagem da saúde, certo? Mas depois vem o molho. Aqueles frascos que compramos no supermercado, cheios de promessas de sabor, estão muitas vezes carregados de açúcares escondidos, óleos de má qualidade e uma lista de ingredientes que mal conseguimos pronunciar. Eles dão sabor, sim, mas a que custo? São calorias vazias que não nutrem os nossos músculos, pelo contrário, podem até contribuir para a inflamação, que é inimiga da nossa força e mobilidade. A solução não é comer saladas secas e sem graça. A solução é substituir o mensageiro do sabor por algo que não só sabe bem, como também trabalha a nosso favor. E o que é isso? Iogurte grego natural. Grego. Sim, leu bem. O iogurte grego, aquele que não tem açúcar adicionado, é uma potência nutricional. É rico em proteínas de alta qualidade, essenciais para reparar e construir o tecido muscular que vamos perdendo com o tempo, um processo chamado sarcopenia. É também uma fonte fantástica de cálcio, crucial para a saúde dos nossos ossos, que são a estrutura de suporte dos nossos músculos. E ainda tem probióticos, que ajudam a manter o nosso intestino saudável, o que é fundamental para absorvermos todos os nutrientes que comemos. Fazer um molho é incrivelmente simples. Pegue em 2 ou 3 colheres de iogurte grego natural. Junte um fio de um bom azeite virgem extra, o sumo de meio limão, uma pitada de sal, pimenta e talvez umas ervas aromáticas que tenha à mão, como orégãos ou salsa picada. Misture tudo e já está. Tem um molho cremoso, delicioso e que está ativamente a ajudar a fortalecer o seu corpo. Mas isto vai muito além do molho da salada. É sobre uma mudança de mentalidade. É sobre começar a olhar para cada refeição como uma oportunidade para dar aos nossos músculos o que eles precisam. A verdade é que, à medida que envelhecemos, as nossas necessidades de proteína aumentam. O nosso corpo torna-se menos eficiente a processá-la. Por isso, se continuarmos a comer como comíamos aos 40, não é suficiente. Precisamos de mais proteína e de a espalhar ao longo do dia. Pense no seu pequeno almoço. Para muitos, é um pão com manteiga e um café com leite. Onde está a proteína? Quase nenhuma. E é precisamente de manhã, depois de horas em jejum durante a noite, que o nosso corpo mais precisa dela para travar a degradação muscular. Começar o dia com ovos, por exemplo, é uma das melhores coisas que pode fazer. Cozidos, mexidos, escalfados. São uma fonte de proteína completa e barata. Ou o próprio iogurte grego com umas nozes e fruta. Já está a dar ao seu corpo um avanço tremendo. Ao almoço e ao jantar, certifique-se de que tem sempre uma boa fonte de proteína no prato. Não precisa de ser um bife enorme todos os dias. Peixes como a sardinha, o carapau ou o salmão são excelentes,
ricos em proteína e ômega 3, que combate a inflamação. O frango e o peru são ótimas carnes magras. E não se esqueça das leguminosas. O nosso grão de bico, o feijão, as lentilhas são maravilhosas fontes de proteína vegetal e fibra. Uma boa sopa de feijão ou um hummus caseiro para acompanhar os legumes são formas deliciosas de aumentar a sua ingestão. A ideia não é fazer uma dieta restritiva, mas sim adicionar. Adicionar mais proteína, mais nutrientes, mais força a cada garfada. É pensar: o que posso pôr neste prato que vai alimentar os meus músculos? Às vezes, são as pequenas trocas que fazem a maior diferença. Trocar o molho industrializado por um à base de iogurte é apenas o primeiro passo. Agora que já arrumamos a questão do prato, adicionando mais blocos de construção para os nossos músculos, precisamos de garantir que esses blocos chegam onde são precisos e que o corpo tem as ferramentas para os usar. E um dos elementos mais subestimados nesta equação é a água. Sim, a simples e humilde água. Muitas vezes, com o avançar da idade, o nosso mecanismo de sede diminui. Já não sentimos tanta sede, mesmo quando o corpo precisa desesperadamente de líquidos. E a desidratação, mesmo que ligeira, tem um impacto brutal no nosso corpo, especialmente nos músculos. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos o suficiente, eles não conseguem contrair-se eficientemente. Tornam-se mais propensos a cãibras e a fadiga chega muito mais depressa. Pense num carro. Pode ter o melhor combustível do mundo, a tal proteína de que falamos, mas se o motor não tiver óleo, se sobreaquecer, não vai a lado nenhum. A água é o óleo do nosso corpo. Ajuda a transportar os nutrientes para as células musculares e a remover os resíduos que se acumulam durante o esforço. Quantas vezes se sente cansado à meio da tarde e pensa que precisa de um café ou de algo doce? Experimente beber um bom copo de água primeiro. Muitas vezes essa fadiga é apenas um sinal de desidratação. Tenha sempre uma garrafa de água por perto e vá bebendo ao longo do dia, mesmo sem ter sede. Se acha a água chata, adicione umas rodelas de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Os chás de ervas sem açúcar também contam. E claro, as nossas sopas, tão tradicionais e sábias, são uma forma fantástica de nos hidratarmos e nutrirmos ao mesmo tempo. Mas ter os materiais e a lubrificação não chega. Se não dermos aos nossos músculos um motivo para serem fortes, eles não serão. Eles precisam de ser desafiados. E aqui entra o movimento. Muitos de nós, ao passar dos 60 ou 70, pensamos que exercício é sinônimo de caminhada. E caminhar é maravilhoso, para o coração, para a mente, para a circulação. Mas para construir músculo, para combater a sarcopenia, caminhar não é suficiente. Precisamos de exercícios de resistência. A palavra resistência pode assustar, pode fazer pensar em ginásios cheios de gente jovem e máquinas complicadas. Esqueça isso. A resistência pode ser feita em casa, com o seu próprio peso corporal ou com objetos do dia a dia. O ato de se sentar e levantar de uma cadeira, por exemplo. Se o fizer de forma lenta e controlada, 10 vezes seguidas, está a fazer um agachamento assistido, um dos melhores exercícios para fortalecer as pernas, as ancas e os músculos do core, que nos dão estabilidade e previnem quedas. As quedas são um dos maiores perigos nesta fase da vida, e ter pernas fortes é a nossa melhor apólice de seguro. Outro exemplo. Encoste-se a uma parede e tente levantar os braços contra a resistência da parede, como se a estivesse a empurrar. Mantenha a posição por alguns segundos. Está a trabalhar os músculos do peito, dos ombros e dos braços. Pegue em 2 garrafas de água de meio litro ou 2 pacotes de arroz de 1 quilo e use-os como pesos para fazer elevações de braços. O importante é criar um estímulo, uma tensão que diga aos seus músculos: "Ei, preciso de vocês, por favor. Fiquem mais fortes." Comece devagar. 2 ou 3 vezes por semana, durante 15 a 20 minutos, é um ótimo começo. O objetivo não é ficar exausto, mas sim sentir que os músculos trabalharam um pouco. Essa pequena sensação de esforço é o sinal de que a magia está a acontecer.
Com o tempo vai notar que consegue fazer mais repetições, que se sente mais firme ao andar, que abrir aquele frasco de compota já não é um desafio. Está a reconquistar a sua força, um movimento de cada vez. Já vimos que precisamos de dar aos nossos músculos os tijolos certos, que é a proteína, e a lubrificação adequada, que é a água. Vimos também que precisamos de lhes dar um trabalho a fazer, um desafio, através do exercício de resistência. Combinar estas três coisas já é um passo de gigante para se sentir mais forte e mais capaz. Mas há uma última peça, a tal que eu disse que vos ia surpreender, e que é talvez a mais poderosa de todas, porque sem ela, todo o outro trabalho pode ser em vão. É algo que não se come, não se bebe e não se faz no ginásio. É o descanso. E mais especificamente, uma boa noite de sono. Nós vivemos numa cultura que glorifica o estar ocupado, o render, e muitas vezes o sono é visto como uma perda de tempo. Mas para o nosso corpo, especialmente para os nossos músculos, o sono é o momento mais produtivo do dia. Quando fazemos exercício, seja a caminhar, a levantar pesos improvisados ou a trabalhar no jardim, nós não estamos a construir músculo. Na verdade, estamos a criar microlesões nas fibras musculares. É um estresse controlado. A verdadeira construção, a reparação e o crescimento muscular acontecem quando descansamos, principalmente durante as fases de sono profundo. É nesse período que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e outras substâncias que reparam esses pequenos danos e tornam os músculos mais fortes e resistentes do que eram antes. Se não dormirmos o suficiente, ou se a qualidade do nosso sono for má, o corpo não tem tempo nem oportunidade para fazer este trabalho de reparação essencial. O resultado? Sentimos-nos cansados, doridos, e os músculos não se fortalecem, podendo até enfraquecer. Com a idade, os padrões de sono mudam. É comum ter mais dificuldade em adormecer, acordar mais vezes durante a noite. Mas isso não significa que tenhamos de nos resignar a noites mal dormidas. Há pequenas coisas que podemos fazer para criar uma rotina de sono saudável. Tente deitar-se e levantar-se sensivelmente à mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana. Isso ajuda a regular o nosso relógio biológico. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Evite ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz azul que eles emitem engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia. Em vez disso, leia um livro. Ouça música calma. Tome um chá de camomila. Crie um ritual que sinalize ao seu corpo que está na hora de abrandar e preparar-se para descansar. Juntando todas as peças, percebemos que não há um único segredo. A força depois dos 60 não vem de um frasco ou de uma pílula mágica. Vem de um conjunto de escolhas conscientes que fazemos todos os dias. Começa no prato, ao escolher alimentos que nos nutrem de verdade, como trocar um molho processado por um molho de iogurte rico em proteína. Continua no copo de água que nos mantém hidratados e a funcionar em pleno. Passa pelo movimento intencional, por desafiar os nossos músculos a manterem-se ativos e fortes, mesmo que seja apenas a levantar e sentar de uma cadeira. E culmina na almofada, ao dar ao nosso corpo o tempo precioso de que ele precisa para se reparar e regenerar. Lembre-se, não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece com uma coisa. Talvez esta semana o seu desafio seja experimentar o molho de iogurte. Na próxima, pode ser focar-se em beber mais um copo de água por dia. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a transformações incríveis. Você tem dentro de si a capacidade de se sentir mais forte, mais enérgico e mais independente. O seu corpo é resiliente e, com o cuidado certo, pode continuar a servi-lo bem por muitos e muitos anos. Agora gostava de ouvir de si. Qual destas dicas lhe pareceu mais interessante? Qual vai tentar implementar primeiro? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam encontrar
e subscreva o nosso canal para não perder mais dicas para uma vida plena e saudável em qualquer idade. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha. Escolha ser forte todos os dias. Viva a sua melhor vida em todas as idades.